A história da Yamaha começa na cidade de Hamamatsu, no Japão, em julho de 1887, com Torakuzo Yamaha, um técnico em instrumentos médicos que se destacava pela profunda curiosidade e pelo espírito empresarial. O Japão estava abrindo suas portas para a tecnologia, para as ideias ocidentais e passando por uma modernização. As escolas tinham que obrigatoriamente oferecer canto no currículo escolar e o Japão não produzia órgãos musicais, todos eram importados. O órgão da escola primária Hamamatsu, Jinjō, atualmente escola primária Motoshiro, quebra. Quem o conserta é Torakuzo. O conserto do órgão estimulou seu interesse pelas máquinas e ele decidiu estudar e fabricar um instrumento com as próprias mãos. Iniciou o projeto junto a Kisaburo Kawai, um desenhista de metais, em dezembro de 1887. Após 2 meses de empenho e muito trabalho, os dois tiveram sucesso na fabricação do primeiro órgão japonês. Já ouviu a expressão "vá carregar piano" quando o trabalho é duro? Ela foi literalmente aplicada a Torakuzo Yamaha. Para validar o instrumento, eles decidiram levá-lo para ser examinado a Ongaku Torishirabe Sho, atualmente uma parte do departamento de música da Universidade Nacional de Belas Artes e Música em Tóquio. Naquela época tinha estrada de ferro apenas a Shimbashi a Koyuzu. Torakuzo e Kawai levaram o órgão até Tóquio, suspenso em uma trave apoiada nos ombros. Os dois percorreram 250 km dessa forma, até mesmo transportando o instrumento ao longo da montanha Hakone. Em 1888, a Ongaku Torishirabe Sho deu a eles uma nota baixa, proclamando que a afinação estava errada. Torakuzo não se deixou abater e, como aluno visitante especial, passou o mês seguinte estudando dia e noite e desenvolvendo seu próprio método de afinação. Depois de voltar a Hamamatsu, ele e Kawai construíram o segundo órgão e o carregaram nas costas mais uma vez até a Ongaku Torishirabe Sho. Desta vez, eles conseguiram a aprovação oficial do instrumento. Torakuzo recebeu pedidos para mais 7 órgãos, inclusive do governo. Contratou fabricantes de gabinetes, carpinteiros e artesãos de molas e começou a fabricar órgãos na oficina de órgãos Yamaha, que foi montada em um templo abandonado em Hamamatsu. Em 1897, Torakuzo Yamaha funda a Nippon Gaki, limitada marca antecessora da atual Yamaha Corporation como fabricante de órgãos, cuja administração era altamente avançada para a época. A Nippon Gaki revolucionou a fabricação de instrumentos musicais por adotar um sistema de linha de montagem raro na época nesse segmento. A empresa desenvolveu os pontos fortes nas 3 áreas conhecidas como fabricação, vendas e engenharia, pensando nesses 3 aspectos e homenageando o instrumento que ensinara a Torakuzo a essência da música. Os 3 diapasões cruzados foram adotados como símbolo da empresa e continuam sendo utilizados até os dias atuais. O sucesso de Torakuzo foi tão notável que o Ministério da Educação do Japão encarregou de viajar para os Estados Unidos em 1899 para estudar administração industrial, condições de trabalho e inovação da época. Conquistando o mercado das escolas japonesas, Torakuzo planejou a fabricação em massa, montou uma nova fábrica e implantou iniciativas de cultivar as habilidades dos funcionários. Ao mesmo tempo em que o solidificou o primeiro produto da empresa, ele expandiu os negócios para a fabricação de outros instrumentos, como pianos, xilofones e etc. Em 1950, a Nippon Gaki estava a caminho de ser uma das primeiras empresas japonesas a se recuperar após o fim da Segunda Guerra Mundial. O então presidente da época, Gaishi Kawakami, ficou doente e precisou se afastar da gestão dos negócios. Seu filho mais velho, Genichi Kawakami, tornou-se assim o 4º presidente da empresa, criando uma nova atmosfera de trabalho com sua exclusiva sensibilidade e capacidade para conseguir que as coisas fossem feitas. Genichi Kawakami antecipou o futuro e colocou em prática muitas inovações, inclusive no sistema de estudos no exterior.
uma comissão de aperfeiçoamento da eficiência, o bom tratamento dos funcionários e a reforma e melhoria dos sistemas internos. Kawakami tinha especial interesse nos outros países. Em julho de 1953, 3 anos depois de se tornar presidente, ele iniciou uma viagem de inspeção que durou quase 3 meses, tornando-se sua volta ao mundo em 90 dias, com paradas nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente e no Sudeste da Ásia. A Nippon Gaki não tinha engenheiros eletrônicos e Kawakami mandou todos para o exterior para estudarem a tecnologia da engenharia acústica eletrônica. Mais tarde, a Nippon Gaki desenvolveria um órgão eletrônico chamado Electone. Em 1954, o presidente da Nippon Gaki, Genichi Kawakami, decidiu entrar no mercado de motocicletas, baseado em seu tour extensivo de inspeções internacional e de 2 engenheiros enviados à Europa para estudar a indústria de motocicleta. A Guerra da Coreia trouxe uma forte demanda por bens e serviços das Forças Armadas americanas. A indústria japonesa, que lutava contra uma recessão, encontrou condições ideais para crescer e entre 1951 e 1953, a economia japonesa recuperou-se tanto em produção quanto em consumo. Com a economia em alta, a Nippon Gaki fazia progressos com a produção de instrumentos musicais. O ponto de virada foi o fim da Guerra da Coreia. Em 7 de novembro de 1953, o presidente Kawakami deu a diretiva confidencial aos executivos da empresa para que a companhia passasse a produzir motores de motocicletas como um teste. A decisão final de entrar para o mercado de motocicletas foi tomada no início do ano seguinte, em 1954. Em 1921, a empresa havia lançado a produção de hélices de madeira para o exército. Com o fim da guerra, as máquinas e ferramentas de finalidade geral e de alta precisão permaneceram na Nippon Gaki. E foi com essas máquinas e equipamentos que a empresa começou a desenvolver os motores do que seria o embrião da primeira motocicleta produzida pela Yamaha. A estrutura das hélices lembrava a estrutura das peças internas de motores, e por isso foi pensado que as máquinas poderiam ser usadas para fazer motores. A questão-chave era saber se a Nippon Gaki poderia entrar em um novo mercado e superar a competição em um ramo já lotado de concorrentes. Na época, o número de fabricantes de motocicletas havia aumentado de 5 empresas no fim de 1946 para 204 empresas no final de 1954. Baseado em seu próprio tour e no relato dos engenheiros, o presidente percebeu que a produção de motocicletas no Japão era muito inferior ao resto do mundo. A decisão foi de fabricar motocicletas nos padrões mais elevados e também continuar a produção de instrumentos musicais. Ele já pensava em abrir uma nova empresa somente para o ramo de motocicletas. Um dos engenheiros relatou suas impressões sobre a visita à Alemanha Ocidental na revista dos empregados da Yamaha. A indústria de automóveis alemã é realmente esplêndida. A Volkswagen, que foi projetada há 15 anos, não perdeu seu frescor mesmo hoje em dia e é adorada como um novo estilo. O projeto da fábrica é também maravilhoso, as peças usinadas são todas trazidas por uma esteira e a montagem dos motores e chassis acontecem em linhas de montagem ideais. A decisão de entrar no negócio de motocicletas foi feita. Motocicletas eram um domínio totalmente inexplorado pelos engenheiros da Nippon Gaki. Além de buscarem o conhecimento necessário, eles compraram novos maquinários para a produção. Uma sala secreta foi criada em um canto isolado da oficina do primeiro andar do edifício de engenharia da Nippon Gaki. O projeto de motores foi lançado sob um sistema que garantisse confidencialidade rigorosa. No dia 28 de junho foi decidido começar o desenvolvimento baseado na RT-125.
uma motocicleta de 125 cilindradas montada pela DKW na Alemanha Ocidental. A RT-125 não precisava de licença para ser produzida e seus motores de 2 tempos tinham uma reputação de ponta. Era uma excelente motocicleta. No ano de 1954, o presidente da empresa havia orientado os engenheiros a copiarem rigorosamente a RT-125. A razão era simples: se eles conseguissem copiar a motocicleta líder do mundo, eles seriam capazes de fazer uma estreia no Japão que anularia os concorrentes. Na realidade, os engenheiros trabalharam para desenvolver novos recursos e ir além, através de muitas tentativas, erros e acertos no processo de desenvolvimento. Os primeiros cilindros, por exemplo, desenvolvidos com base na técnica de fazer quadros de piano, se pareciam com pelotas de aço. Faltavam as formas elegantes das RT-125. O motor em si era modelado pela da RT-125, mas a transmissão tinha 4 marchas em vez de 3. Incorporaram uma nova estrutura na qual o pedal de mudança de marcha e o pedal de partida compartilhavam o mesmo eixo. O mecanismo de partida também foi modernizado e novas facilidades de operação incluídas. Esses recursos técnicos distinguiam a YA1, a primeira motocicleta de Yamaha do modelo adotado. A ênfase foi dada na leveza e mobilidade no projeto de cada peça. Havia grande originalidade nas formas dos pedais, que foram projetados com curvas artísticas. Estas características de design fizeram da motocicleta mais do que uma mera cópia de uma motocicleta europeia. Naqueles dias, quando a maioria das motocicletas do mundo era preta, o esquema de cores de 2 tons da YA1, que era pintada de marrom avermelhado e creme, era sensacional. Ela ganhou o nome afetuoso de Akatombo, a libélula vermelha, graças ao seu motor que sempre partia com pouco esforço, sua aceleração afiada e seu manuseio livre e fácil. Um grupo de estudantes conhecido como GK, Grupo de Koike, liderado pelo professor assistente Avataro Koike, da Universidade Nacional de Tóquio de Artes Finas e Música, desenvolveu o seu esquema de cores. A razão pela qual a equipe técnica escolheu um motor de 2 tempos foi porque a manutenção tinha custos mais baixos e oferecia vantagens no desempenho, além de satisfazer as necessidades de esportividade, leveza e capacidade. Outra vantagem é que os motores de 2 tempos ofereciam muitas oportunidades de desenvolvimento e melhorias futuras. A produção e a comercialização da primeira motocicleta YA1 começou em janeiro de 1955, quase 8 meses depois da decisão de produzir motocicletas. No dia 11 de fevereiro, a tão esperada Yamaha YA1, uma motocicleta de 2 tempos refrigerada a ar de 125 cilindradas, foi completada e transportada da recém-construída fábrica de Hamana, da Nippon Gaki, no município de Shizuoka. Imediatamente após a primeira motocicleta ter saído da linha de produção, o diretor do departamento de engenharia em pessoa montou na motocicleta para entregá-la ao departamento de vendas em Hamatsu. Apesar das dificuldades, o número de lojas vendendo a YA1 gradualmente subiu e a produção começou a engrenar conforme o conhecimento sobre os pontos fortes da motocicleta se difundiam. Liderado pelo seu design e pintura modernos, sua fácil manobrabilidade graças ao baixo peso e sua facilidade de partida, que era um ponto-chave naqueles dias. No dia 1º de julho, a Yamaha Motor foi estabelecida. O departamento de fabricação de motocicletas foi desmembrado e a Nippon Gaki e Yamaha nasceu oficialmente. Com capital inicial de 30 milhões de ienes, sua matriz se localizava na Nippon Gaki em Nakazawa, cidade de Hamatsu. A meta de produção mensal da Yamaha era de 200 unidades. Sua mão de obra era de 150 pessoas. A fabricação acontecia na fábrica de Hamana, 2 galpões térreos de madeira da Nippon Gaki, e havia 7 escritórios de vendas espalhados pelo país. Genichi Kawakami era o presidente da Nippon Gaki e se tornou o primeiro presidente da Yamaha Motors.
No final de maio de 1955, a Nippon Gakki lançou a audaciosa estratégia de destacar sua presença, demonstrando o desempenho da recém-nascida YA1 no mundo das corridas. A Yamaha decidiu encenar sua primeira campanha na terceira corrida de subida do Monte Fuji, que aconteceu em 10 de julho de 1955. Naquela época, a corrida era o evento mais cotado da indústria de motocicletas. Enquanto isso, a YA1 tinha estado à venda por apenas 5 meses. O tempo era curto. A Yamaha se preparou para apostar seu futuro na vitória. A Yamaha não tinha a completa convicção técnica de que sua tecnologia estava pronta para a corrida, porque isto ocorria logo após a fundação. No entanto, ela realizou todos os esforços para impulsionar a potência do motor e participar das corridas para vencer. Naquela época, o desenvolvimento do segundo modelo, a YC1, de 175 cilindradas, havia começado e a equipe técnica que lidava com o projeto e desenvolvimento da YC1 também assumiu o ajuste do motor da YA1 para a corrida. Fãs de corridas se aglomeraram vindos de todo o Japão para testemunhar a maior corrida de motocicleta do país daquela época. Representantes de cada fabricante também vieram. O percurso tinha uma extensão de 24,2 km, indo do Santuário Senjen, na cidade de Fujinomiya, Shizuoka, até a terceira estação do Monte Fuji, entre os quais a diferença de altitude era de 1.400 metros. Nessa competição haviam 49 motocicletas de 16 fabricantes na classe de 125 cilindradas, na qual a Yamaha havia entrado. A corrida aconteceu no formato contra o relógio, porque ela ocorria em vias públicas, e a Yamaha venceu em 29 minutos e 7 segundos. 7 YA1 estavam entre os 10 primeiros vencedores do prêmio. Foi uma vitória esmagadora que demonstrou o desempenho marcante da YA, incluindo sua eficiente transmissão de 4 velocidades que podia render alta potência do motor e sua estabilidade excepcional nas curvas de estradas em montanhas. Em novembro de 1955, a Yamaha participou da primeira corrida de Highlands de Azama. Era uma corrida dura em pistas acidentada e estreita. A superfície da pista, feita de cinzas vulcânicas, era desigual e cheia de erosões causadas pelas chuvas. Novamente, a Y dominou os placares superiores da classe de 125 cilindrada. O maior problema daquele tempo era dobrar a potência da YA1. Na quarta corrida de subida do Monte Fuji, em 1956, a Yamaha ficou com os 8 primeiros lugares na categoria 125 cilindradas e com os 5 primeiros lugares na categoria 250 cilindradas. A Yamaha também teve excelentes resultados na segunda corrida das Highlands de Azama em 1957, ficando com o primeiro, segundo e quarto lugares na categoria de 125 cilindradas e com os 3 primeiros lugares na categoria 250 cilindradas. Depois de vencer corridas chaves, as paradas dos vitoriosos eram encenadas em cidades como Hamatsu, Tóquio, Osaka e Kobe. Os filmes documentários foram feitos e distribuídos às filiais vencedoras. O comprometimento de Yamaha com as corridas aumentou o reconhecimento público do nome Yamaha. A produção anual, que era de 2.272 unidades na fundação em 1955, cresceu para 8.743 unidades em 1956 e para 15.811 unidades em 1957. O sucesso nas corridas destacou a superioridade técnica da Yamaha, resultando em ganhos sólidos nas vendas. A Yamaha decidiu enfrentar novos desafios, o de correr internacionalmente. Tendo vencido as corridas em casa, os espíritos se acenderam. Um relatório feito pela equipe da Nippon Gakki, que tinha realizado a pesquisa de marketing e das atividades de venda centralizadas nos Estados Unidos e no Canadá por um período de 10 meses, começando em 1957, sugeria que para vender motocicletas Yamaha na região de Los Angeles, onde os motocicletas eram populares,
A melhor coisa a fazer era participar de uma grande corrida para demonstrar o excelente desempenho das motocicletas Yamaha. Foi decidido então entrar na Catalina GP, que aconteceu em 3 e 4 de maio de 1958 na ilha de Santa Catalina, nos arredores de Los Angeles. Era a primeira corrida internacional da Yamaha. Era também a primeira vez que uma fabricante de motocicleta japonesa participava oficialmente de uma corrida nos Estados Unidos. Em agosto de 1959, a Yamaha organizou uma equipe de desenvolvimento de motocicletas na fábrica no laboratório de pesquisa de Hamatsu. Esta foi provavelmente a primeira vez que havia sido criada uma equipe de trabalho dedicada ao desenvolvimento de motocicletas especialmente projetadas para corridas. Em 1961, a Yamaha entrou no Grande Prêmio Mundial após a corrida de estrada de Daytona nos Estados Unidos. Em 1963, a Yamaha teve vitórias consecutivas no GP de Daytona e no GP de Singapura com a motocicleta de 250 cilindradas recém-desenvolvida, a RD56. Ela então participou da corrida do GP Internacional com 2 pilotos no TT de Isle of Man, no TT holandês e no GP da Bélgica. No GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, que é o famoso por ser o mais rápido na série Grande Prêmio, o piloto japonês Fumio Ito estabeleceu um recorde mundial vencendo sua primeira corrida de Grande Prêmio. Além do mais, a Yamaha encerrou uma brilhante chegada com o primeiro e segundo lugar no pódio. Desde a sua fundação, a missão corporativa da Yamaha sempre foi melhorar a vida das pessoas através de uma mentalidade de expressão artística. Olhando para o futuro, vai continuar a sua missão combinando a experiência tecnológica com a sensibilidade para expandir as possibilidades humanas e alcançar a felicidade maior. Suas origens artísticas inspiram um poderoso desejo de criar possibilidades nunca antes imaginadas para que, ao usar uma Yamaha, o consumidor se expresse da melhor forma, avançando para o uso da robótica para melhorar vidas, repensando soluções para os desafios do dia a dia e transformando a mobilidade para que atenda às necessidades das pessoas de forma mais plena e feliz. Isso é o que a empresa chama de Art for Human Possibilities. No final da década de 1960, a Yamaha começa a dar sinais de que viria instalar sua subsidiária no Brasil. Em 1969, Masaharu Tanigawa, um dos técnicos enviados do Japão para a implantação da empresa, já está em solo brasileiro estudando o mercado e bastante próximo às competições brasileiras. Na época, a empresa era representada por Ari Fiad, importador, e já tinha como revendedores 2 ícones do esporte brasileiro, os míticos Edgar Soares, de São Paulo, e Luiz Bezzi, em Santos, multicampeões das décadas dos anos 1930, 1940 e 1950. Pouco antes da instalação da subsidiária, acontece a primeira edição das 500 milhas de Interlagos, prova esta vencida pela Yamaha TR3, pilotada pelos irmãos Paolo Gualtiero Tognotti, abrindo definitivamente a hegemonia da marca na categoria de motos especiais de competição, algo que perduraria por quase uma década com as Yamaha TD, TR e mais tarde a família TZ. E foi no dia 10 de novembro de 1970 que a Yamaha começou a escrever sua história de sucesso no Brasil. O início de suas atividades foi como uma importadora e distribuidora de motocicletas em um escritório com apenas 10 funcionários, localizado na Rua General Osório 604. Este local, no coração de São Paulo, é considerado até hoje o principal centro motociclístico do país. Entre as primeiras motocicletas comercializadas, destacaram-se 3 modelos
com motor 2 tempos e T50 Mini Enduro, e a FS 150 de 5 marchas, a R5 de 350 cilindradas e 2 cilindros, além das linhas XS equipada com motores 4 tempos de 2 cilindros de 500 cilindradas, 650 cilindradas e 750 cilindradas, famosas pela durabilidade e desempenho superiores. Em 1971, seriam realizadas no Brasil as primeiras provas de motocross em terras brasileiras. As primeiras provas aconteceram em Curitiba, Paraná. Primeiro uma prova teste vencida pelo paulista Nobuhiro Subumatari e sua Yamaha AT1. Na segunda prova, já oficial, vitória de Denizio Casarini. Depois da estreia em 1970, a Yamaha decide trazer ao Brasil uma dupla oficial para a disputa da prova, os japoneses Akio Motowashi e Hiroyuki Kawasaki, para as provas de 1971 e 1972. Mesmo com a forte concorrência da dupla brasileira Denizio e Tucano, os japoneses se sagraram campeões nas duas edições. Enquanto era construída a fábrica da Yamaha em Guarulhos, surgiu em um terreno próximo na margem da rodovia Presidente Dutra, hoje atrás do posto Sakamoto, uma pista de motocross chamada Trailândia e rebatizada depois de Yamalândia. Em 1974, com as vendas crescentes e um enorme potencial a ser explorado, a então jovem empresa daria seu próximo e importantíssimo passo. Inaugurava em 10 de outubro sua fábrica em Guarulhos, São Paulo, a primeira planta da Yamaha fora do Japão. Ainda em 1974, a Yamaha faria história ao lançar a primeira motocicleta fabricada no Brasil, a RD50, carinhosamente chamada na época e até hoje de cinquentinha, charmosa e potente para os padrões da época. A RD50 tinha um visual esportivo, trazendo como grafismo o já tradicional speed block nas laterais do tanque de combustível. No final da década dos anos de 1970 já havia um grande movimento de prática do fora de estrada no Brasil. O motocross já havia se transformado no grande esporte radical brasileiro e o estilo de moto robusta e indestrutível invadia o imaginário dos nossos motociclistas que descobria as trilhas. Sucesso no motocross com as importadas YZ 125 e 250 e nas trilhas com as também importadas DT 125 e 250, era preciso fazer algo. Entre 1977 e 1979, funcionários da Yamaha frequentavam tanto as pistas de cross como os grupos de trilheiros, de olho no movimento off-road para, em 1979, lançar a primeira motocicleta trail produzida no Brasil, a Yamaha TT 125. Em 1982, o potencial do mercado fora de estrada se confirma no Brasil e a Yamaha decide evoluir e chegaria ao lendário DT 180, modelo que se tornou referência nos anos de 1980 e 1990 por ser o mais popular entre os praticantes de off-road. Em sua primeira versão possuía câmbio de 5 marchas, logo substituída pela versão de 6 marchas e balança quadrada. Logo em seu lançamento, a DT 180 venceria a primeira edição do Enduro da Independência. Um grande passo seria dado pela Yamaha em 1983. Assim, em 24 de setembro, naquele ano, a Yamaha, administradora de consórcios, responsável não só por fortalecer a Yamaha, contribuindo para o aumento de vendas de motocicletas, mas também como tornar acessível o sonho de aquisição de uma motocicleta Yamaha. Com o fortalecimento da marca e o sucesso de seus lançamentos,
Em 25 de outubro de 1985, a Yamaha inaugurava sua segunda fábrica em Manaus, no coração do estado do Amazonas e da floresta amazônica. O novo Parque Fabril não só era maior, como mais bem equipado e com maior capacidade produtiva. Tudo o que a marca precisava para lançar no país seus modelos mundiais que fizeram história no Brasil. A prova disso veio em 1986 com a apresentação da RD 350LC, modelo que se tornaria uma verdadeira lenda do motociclismo nacional e mundial. Fabricada em Manaus e exportada para a Europa e Japão, a RD 350LC foi o primeiro modelo genuinamente esportivo do Brasil. O sucesso foi arrebatador, pois o modelo era o sonho de consumo que todo amante do motociclismo desejava ter. O que a tornava tão especial era o visual bastante similar às motos de corrida da época e seu impressionante desempenho. Ela não só acelerava mais rápido do que qualquer veículo produzido no país até então, como beirava a incrível marca de 200 km por hora. A Copa RD 350 deu ao motociclismo de velocidade uma visibilidade jamais vista, popularizando a modalidade e alcançando recordes como o de alinhar 74 motos no grid de Interlagos, em São Paulo. Apenas 2 anos depois, em 1988, a Yamaha novamente lançaria um modelo histórico e de fama mundial, a XT600Z Ténéré. Chegou com o status de ser a primeira Big Trail do Brasil e o respeito de ser derivada da motocicleta vencedora do maior rally do planeta, o então Rally Paris-Dakar. Por décadas, a XT600Z Ténéré foi a escolha confiável dos viajantes que cruzam continentes em uma motocicleta. O icônico modelo se destacava pelo indestrutível motor 4 tempos, 595 cilindradas, pelas suspensões de longo curso e principalmente pelo enorme tanque de combustível com capacidade de 24 litros, sua marca registrada. Também foi em 1988 que a Yamaha Náutica surgia, logo se tornando referência e líder em seu ramo de atuação. O pioneirismo da Yamaha também alcançou outras áreas. Em uma iniciativa pioneira, em 1991, a Yamaha inicia a produção de motor de polpa de 15 HPs em Manaus e continua até hoje sendo a única empresa a produzir motores de polpa no Brasil. No ano de 1994, a Yamaha dava um grande passo na questão de segurança. Surgia a YRA, Yamaha Riding Academy, que até hoje tem o compromisso social de salvar vidas e o objetivo de formar instrutores de pilotagem junto à rede de concessionárias, visando a multiplicação de boas práticas na condição de motocicletas e segurança no trânsito. Também foi neste ano que o instrutor da YRA Japão, Hidenobu To, formaria os primeiros instrutores da YRA Brasil. Em 2000, uma decisão estratégica extremamente relevante para o futuro da Yamaha no Brasil foi tomada: a fabricação de motocicletas com motores 4 tempos. A produção da YBR 125 foi um divisor de águas na história da empresa. O modelo logo ganhou grande destaque no mercado, se tornando a motocicleta mais vendida da Yamaha. O impacto de chegada da YBR 125 foi tão forte no mercado brasileiro que obrigou o concorrente a voltar atrás e retomar a fabricação de sua 125 cilindrada, a qual havia decidido abandonar. Foi em 2002 que a YZF R1, um ícone mundial no segmento de super esportivas, chegaria ao Brasil. Tanto pelo visual arrojado quanto pelo desempenho surpreendente, o modelo se tornaria uma das motos mais desejadas do país. O ano de 2004 teve 3 importantes acontecimentos. Além do nascimento da Yamaha Motors Componentes da Amazônia, voltada para a produção dos componentes das motocicletas, tornando a empresa mais competitiva, houve o início da produção dos modelos TTR-125 e TTR-230 para exportação e a conquista da certificação na ISO 14001, voltada para o meio ambiente.
O ano de 2005 pode ser lembrado como um marco tecnológico para a Yamaha Brasil. Nele, a Yamaha XT660R foi lançada com o status de ser a primeira motocicleta da nova geração com injeção eletrônica e catalisador produzida somente pela Yamaha Brasil e pela Yamaha francesa. Neste mesmo ano surgiu a YS 250 Phaser, também pioneira na geração de motocicletas verdes, a primeira 250 cilindrada com injeção eletrônica no Brasil. Em 2006, teve início a produção da XTZ 250 Lander, que chegaria ao mercado no ano seguinte, compartilhando o mesmo motor da Phaser 250 e também equipada com sistema de injeção eletrônica. O modelo se tornaria uma referência em durabilidade e robustez. Também em 2006, todos os processos produtivos realizados na unidade de Guarulhos, como pintura, foram completamente encerrados. Deste ano em diante, Guarulhos tornou-se sede administrativa da empresa, onde estão a maioria das empresas do grupo Yamaha do Brasil, como o banco, consórcio, entre outros. O ano de 2007 foi marcado pelo início da produção de motores de polpa de 4 tempos, com nova tecnologia, mais qualidade e melhor desempenho, o que permitiu a ampliação da sua participação do mercado neste segmento. Em 2008, outro acontecimento inesquecível foi a chegada da Yamaha ao seu auge de produção de motocicletas no Brasil, com mais de 300 mil unidades produzidas. Neste mesmo ano, duas importantes empresas do grupo Yamaha surgiram para fortalecer a área de serviços financeiros: a Yamaha Corretora, no mês de agosto, e o Banco Yamaha, no dia 6 de novembro. Um novo clássico da Yamaha surgiria em 2010, a XTZ 250 Teneré, que utilizava a base mecânica da Lander, porém acrescida de carenagem com para-brisa, farol duplo e um confortável banco em 2 níveis. Mais do que sucesso, o modelo conquistou o respeito do motociclista brasileiro. A inovação marca registrada da Yamaha mais uma vez ganharia destaque em 2012. Foi quando a Phaser 250 Blue Flex foi lançada, a primeira Blue Flex na categoria do Brasil e a primeira Street 250 cilindradas bicombustível do mundo. Neste mesmo ano, outro mito era lançado, a XTZ 1200 Super Teneré. No início de 2013, o multicampeão e ídolo de motovelocidade mundial Valentino Rossi visitou pela primeira vez a Yamaha Brasil para apresentar a segunda geração Factor. Pouco tempo depois foi a vez de outro importantíssimo lançamento. Chegava às ruas a nova YS 150 Phaser, modelo desenvolvido exclusivamente para o Brasil. Em 2015, 2 modelos considerados novos clássicos da marca foram lançados: a MT-07, equipada com motor CP2 de 689 cilindradas e respostas brutais, chegava para compor a família MT no Brasil, e a YZF-R3, uma superesportiva de 320 cilindradas que conquistaria tanto as ruas quanto as pistas brasileiras. Em 2014, o line-up da Yamaha passou a contar com um reforço da XTZ Crosser 150, que se tornaria um grande sucesso. Outro lançamento arrebatador foi o da poderosa MT-09, primeiro modelo da linha MT Master of Torque, que, com o conceito de The Dark Side of Japan, o lado escuro do Japão, se destacava pelo visual agressivo e pelo impressionante poder de aceleração. Em setembro do mesmo ano, foi a implementação de um sistema inovador de transporte de motocicletas, um moderno e exclusivo rack metálico retornável, que acondiciona cada moto individualmente em toda a cadeia logística da fábrica à concessionária, o que aumentou a segurança e a qualidade dos produtos e gerou mais eficiência operacional e ambiental. Foi em 2016 que a MT-03 se juntou à MT-09 e MT-07 e ganhou as ruas e a admiração do consumidor brasileiro. A MT-03 foi tão bem aceita que logo após seu lançamento o modelo conquistou instantaneamente a liderança de sua categoria e lá se mantém até hoje. Em 2017, a Yamaha criou uma categoria que não só marcou sua história, como também a do motociclismo esportivo no Brasil, a R3 Cup,
A categoria monomarca logo se tornaria a principal da motovelocidade brasileira, se destacando por formar jovens talentos e por ser a porta de entrada de pilotos brasileiros em campeonatos mundiais, como ocorreu com os pilotos Tom Kawakami, Meiko Kawakami e Felipe Maka no Mundial de Superbike 300. No mesmo ano, a Yamaha criou o Tour da Crosser, uma bem-sucedida ação de divulgação do modelo cujos vídeos alcançariam milhões de visualizações. Em janeiro de 2017, uma nova empresa do grupo Yamaha nascia, a Yamalog, braço logístico da Yamaha, que nos anos seguintes se destacaria pela excelência em seus serviços e pelo crescimento exponencial. Marcante assim foi 2018, não só para a Yamaha, mas também para o motociclismo brasileiro. Foi quando a marca apresentou o programa de benefícios Blue Crew, uma ação inovadora também presente em outros países, cujo objetivo é fomentar, através de premiações em dinheiro e muitas outras vantagens, a utilização de motocicleta Yamaha em campeonatos nacionais e estaduais. Outro grande destaque ocorrido neste ano foi o lançamento da nova geração da Phaser 250, conquistando imenso sucesso e tempos depois a liderança de sua categoria. O ano de 2019 foi incrível para a Yamaha Brasil e mais uma vez histórico. Primeiramente, o pioneirismo típico da marca mais uma vez foi visto no Salão Duas Rodas, quando a parceria com o estúdio Marvel também surpreendeu no evento, ao apresentar uma linha de motocicletas com temas dos super-heróis da franquia, como Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro e outros. Mas o grande destaque do salão ficou por conta da X-Max ABS, o Sport Premium, scooter moderno e repleto de avanços tecnológicos que colocaram na posição do scooter mais desejado do Brasil. Neste mesmo ano, a Yamaha e o piloto Rafael Pasqualin entrariam para a história do motociclismo mundial ao vencerem com uma MT-07 fabricada no Brasil a categoria Middleweight de Pikes Peak, centenária corrida de montanha disputada nos Estados Unidos. O ano 2020 foi atípico, mas nem por isso menos marcante nos 50 anos de história da Yamaha no Brasil. Apesar das dificuldades e restrições impostas pela crise sanitária mundial, a empresa seguiu com o que havia planejado e apresentou as primeiras edições especiais da parceria com a Marvel, com a Lander Capitão América e a Phaser Capitã Marvel e a Phaser Pantera Negra. Além disso, apresentou outra inédita parceria, dessa vez com uma das maiores franquias do cinema mundial, a Star Wars, presenteando os amantes da franquia e de motocicletas com uma edição limitada do NMAX em duas versões, Aliança Rebelde e Império Galáctico.